Mateus capítulo de número 6, verso 6 diz assim: Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora ao teu pai, que em secreto te vê. E o teu pai, que em secreto te vê, te recompensará. Ou o teu pai, que vê você secretamente, te recompensará. Pai, em nome de Jesus, tua palavra tem um poder extraordinário para transformar, para moldar a nossa vida, Senhor. Arrancar de nós a nossa necessidade de fazer as coisas do nosso jeito. Senhor, que nós saímos daqui hoje com a nossa mente diferente, com a nossa mente transformada, Pai. Não existe outro jeito, Senhor, de recebermos transformação, se não for por meio da Tua palavra. Então que haja cura hoje aqui emocional, Deus, no coração dos Teus filhos. Que haja restauração nos casamentos, ó Deus. Que haja transformação no lar, na vida pessoal de cada um. Porque se nós entendermos a dinâmica simples da oração, nossa vida nunca mais será a mesma, meu Deus. Por isso nós oramos no nome de Jesus e nós assim te agradecemos para a Tua glória. Amém e graças a Deus. Segure tua Bíblia um pouquinho e declare comigo, diga: esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Meu coração está preparado, minha mente alerta para receber a inerrante, indestrutível e poderosa palavra de Deus. Declare bem forte: eu nunca mais serei o mesmo a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento, por favor. Pode tomar seu assento por alguns minutos. No lugar secreto. Quando eu paro para pensar a respeito da fé e da ciência, me chama muita atenção o fato de que não é de hoje que a ciência de alguma forma tenta ou provar questões relacionadas à fé ou desmentir alguns fatores que estão relacionados à fé ou às escrituras sagradas. Só desligar ali, irmãos, está muito frio aqui em cima, tá? Depois eu vou ficar resfriado. Quando eu olho para a palavra de Deus e eu começo a analisar a maneira em que os homens de Deus desenvolveram sua fé, sua vida com Deus, seu relacionamento, inclusive no tocante à oração, a gente percebe que é muito difícil você conseguir conciliar as duas coisas. A ciência, que busca por meios experimentais a prova elucidada dos fatores da vida, ao passo que a fé não se pode explicar. A fé você não consegue trazer explicações lógicas, ao passo de que a ciência luta de alguma forma para explicar as coisas. Só que mesmo que não haja não haja um diálogo muito efetivo entre as duas coisas, a ciência ainda é capaz de provar alguns fatores importantes inerentes à fé, e uma delas, por assim dizer, é a oração. Já há muitos anos, muitos cientistas cristãos, eles vêm de alguma forma tentando mostrar algumas características relacionadas à oração, e eles têm conseguido provar algumas coisas muito importantes. Mas uma que me chamou muita atenção foi um cientista houstoniano, lá de Houston, no Texas, e ele fez um experimento não somente fazendo uso de amostras de pessoas cristãs, mas ele usou um recurso importante que é a ressonância magnética, onde você consegue fazer uma verificação bastante minuciosa das funções cerebrais. E ele, por meio deste método de análise, ele conseguiu perceber na sua pesquisa que a oração tem uma influência extraordinária nas funções cerebrais, e isso o exame de ressonância magnética mostra de forma muito clara. Eu ouvi essa semana uma cientista, eu já na verdade tinha ouvido algumas mensagens dela, mas nesse dia eu ouvi ela falando sobre oração, não lembro, acho que é Rosana Alves o nome dela. Deve ser meio parente nossa, né? Porque eu tenho minha família, a família dos Alves, né?
É a Rosana Alves, doutora Rosana Alves. Ela é psicóloga e neurocientista também. E ela falou justamente isso, que hoje a ciência consegue provar muito bem, de maneira muito clara, a influência poderosa que a oração tem no sistema límbico do sujeito. O sistema límbico é um local no miolo do cérebro, onde ali se encontram todos os elementos responsáveis pelas emoções. Porque a oração, ela é capaz de fazer com que o organismo libere determinados hormônios, determinados neurotransmissores, que fazem com que a pessoa se sinta melhor, que faz com que a pessoa desenvolva melhor a sua vida a partir do momento que ela entende sobre a vida sob a perspectiva da oração e da meditação. É claro que quando nós falamos sobre pesquisas relacionadas à oração, nós entendemos que várias outras religiões também falam sobre oração. Se você perguntar para um hindu qual é um dos parâmetros de doutrina dele, de disciplina, uma delas é a oração. Se você falar com um budista, é a mesma coisa. Se você falar com um islâmico, é a mesma coisa. A oração faz parte. E isso é provado em qualquer setor de atividade espiritual. Porém, quando nós nos referimos à oração e falamos sobre isso, sob a perspectiva bíblica, nós entendemos que Jesus foi o que levou isso mais a sério e foi o que elucidou o assunto de maneira mais clara para aqueles que o ouviam. Para você ter uma ideia, se você parar para pensar, todas as decisões sérias que Jesus tomou, todas as decisões mais sérias, uma delas, talvez tenha sido uma das mais sérias, que era a escolha dos 12 discípulos. O que ele fez antes? Ele passou a noite orando. Ele não abriu espaço para qualquer forma de decisão que fosse tomada a partir das suas emoções. E a oração, apesar dela não neutralizar as tuas emoções, a oração ela é capaz de te manter no foco. Por isso que Jesus, quando ele orou e ele foi ao monte passando a noite orar, ele desceu convicto de que os 12 discípulos seriam exatamente aquelas pessoas que estariam ali e ele os chamaria para estar com ele durante os 3 anos do seu ministério e também que continuariam. Depois foram só 11 que continuaram, né? Porque um acabou se rebelando, que foi Judas, mas os outros 11 deram continuidade ao ministério. Uma decisão seríssima que Jesus tomou a partir do quê? De uma atitude de oração profunda e de busca. Jesus falou muito sobre oração. Tiago fala sobre oração. Paulo fala sobre oração. Você olha para o Velho Testamento, as grandes coisas aconteciam mediante a oração. Josué orou e o sol parou. Quando você começa a analisar isso, você percebe que as escrituras estão levando muito a sério essa prática. Ela precisa ser levada a sério. Da mesma forma como a Bíblia Sagrada leva a sério. Agora eu tenho 2 considerações para fazer, e nessas 2 considerações eu peço que você abra o teu coração o máximo que você puder, suspenda todos os teus juízos, talvez o orgulho que haja no teu coração, para entender a simplicidade do que eu vou discorrer aqui agora, porque parece que é simples, mas ao mesmo tempo é uma coisa que nós temos dificuldade de entender, já vou explicar por quê. Que você suspenda isso e você receba de bom grado essa verdade no teu coração, em nome do Senhor Jesus. Primeira coisa, Deus quer que você fale com Ele. Ele quer que você converse com Ele. Me chama muita atenção o seguinte, a dificuldade que nós temos, ou talvez alguns tinham ou têm até hoje, de entender esse princípio, é porque eles foram encharcados de tanta informação dentro da realidade religiosa em que essa pessoa viveu, ou que muitos de nós vivíamos, que quando nós falamos sobre a simplicidade da oração, parece que nós estamos falando de um assunto que é intocável, que é irreal. Quando nós falamos sobre uma conversa genuína com Jesus, sobre dobrar os joelhos e falar com Deus, sobre talvez não dobrar os joelhos, mas você sentar no momento em que você está descansando e ali você poder falar com Deus como você fala com um amigo, porque dobrar os joelhos, irmãos, não é para chamar a atenção de Deus, mas é para que você aprenda a lição da humildade dentro de você. A gente muitas vezes pensa assim, não, eu vou te chamar a atenção de Deus, vou fazer alguma coisa para chamar a atenção de Deus. Porque Deus precisa da humildade no teu coração. E quando você dobra os teus joelhos, você está fazendo um bem para você mesmo. Isso que é difícil de a gente entender, sabe, irmãos, às vezes.
A gente não para analisar essas coisas. Nós precisamos fazer isso, nós precisamos adorar a Deus, irmãos. Quando se fala em adoração a Deus, muitos filósofos, eles trazem a ideia da adoração, só pegando um gancho rapidinho, tá? Eles trazem a ideia da adoração, e eu estudei muito isso na universidade, porque a gente tem que trabalhar essas questões filosóficas também, e eles trazem muito essa ideia dessa coletividade em adoração a Deus, e eles começam a tentar defender a ideia de que nós criamos um Deus que necessita de glória, um Deus egocêntrico, um Deus que precisa estar inchado de pessoas, que ao mesmo que ao todo tempo está dizendo para ele que ele é grande, que ele é poderoso, que ele é maravilhoso. Só que o esquema da adoração, irmãos, não funciona dentro disso. A questão da adoração, sim, ela é dada a Deus, e a adoração ela é direcionada a Ele, porém quem está mais sendo beneficiado com essa adoração, somos nós mesmos. Porque nós estamos abrindo espaço. Porque, irmão, se você adorar a Deus, Ele vai ser grandioso. Se você não adorá-lo, Ele continua sendo do mesmo jeito. Quem entende isso, diga amém, irmãos. Ele não muda. Ele vai ser a mesma pessoa. Se você disser para Ele, Senhor, hosana nas alturas, estava hoje explicando para o meu filho o que significa hosanas em casa, antes da gente vir, explicando para ele ali, e eu comecei a pensar nisso depois. Eu pensei nisso, exatamente nisso que eu estou dizendo para vocês agora. Se eu digo isso ao Senhor, Ele vai ser grandioso, maravilhoso. Se eu não digo nada, isso não muda o caráter dele. Ele continua do mesmo jeito, sendo quem ele é. Deus é imutável, seu caráter é exatamente o mesmo. Mas há uma necessidade de que eu faça isso. Por quê, irmãos? Porque eu necessito. Eu sou obra das mãos dele, e sendo obra das mãos dele, é o mínimo que eu posso fazer como ato de gratidão e adoração, é entregar a minha vida. E foi exatamente o que Paulo disse no capítulo de número 12, no verso 1 de Romanos. Não está lá, tá? Eu não escolhi esse texto, me veio agora no meu coração, tá bom? Mas Romanos capítulo 12, versículo 1 diz assim, ó: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse é o vosso culto racional. Irmãos, ele não está dizendo isso porque Deus precisa de você, mas porque você precisa de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, peço a vocês que vocês apresentem os corpos de vocês, a vida de vocês, as sensações, os sentimentos, tudo que há dentro de você, a Ele, como sacrifício vivo. No Velho Testamento, para que o sacerdote pudesse entrar na presença de Deus, todo aquele esquema religioso que havia do sacerdote no templo, e ele então apresentava um animal que era queimado ali no altar, para que fosse recebido em favor das pessoas que estavam ali esperando a remissão dos seus pecados. Então o sacerdote entrava no santo lugar, no santo dos santos, ele ia até o lugar mais íntimo lá, e se a oferta fosse recebida, então o povo se alegrava lá fora. Mas primeiramente, irmãos, o que acontecia? Eles colocavam o animal ali e o queimavam, de maneira que esse animal, a carne desse animal sendo queimada, esse era o ritual que eles faziam. Hoje, irmãos, hoje no Novo Testamento, na nossa realidade, depois da morte de Cristo, o que está queimando no altar, o que precisa queimar no altar, são os teus desejos. O que precisa queimar no altar é aquilo que os teus anseios pessoais, que mais te arrastam para uma vida denegrida, uma vida corrupta, do que te aproximam de Deus. Quando você coloca a tua vida no altar e você permite que ela se mantenha no altar, e é uma coisa interessante, o teu ego, ele quer sair do altar o tempo todo. Ele quer sair. A melhor maneira de você manter o teu corpo no altar, a tua vida, as tuas sensações, sentimentos, desejos, tudo que está dentro de você, é por meio da oração. Porque você consegue manter ali o teu corpo, isso de maneira figurada falando, queimando no altar de Deus. Você começa a permitir que aquilo que te domina entre em remissão. Então o Espírito de Deus começa a ter direção, domínio na tua vida, o teu temperamento muda, as tuas decisões mudam, as tuas atitudes mudam. Isso não vai fazer de você perfeito de jeito nenhum, mas fala de você uma pessoa mais humilde. Inclusive o teu status de julgador também muda, porque você começa a perceber que você realmente é frágil. Estar no altar, irmãos, estar santificado, separado, não é sinônimo de nos sentirmos melhor ou acharmos que estamos num patamar mais alto de relação com Deus em relação ao outro. Pelo contrário, quanto mais você se aproxima de Deus, mais consciente você é da sua fragilidade e menos gabarito você percebe que você tem para julgar outras pessoas. Quem entende isso, diga glória a Deus. É simples, irmãos. A dinâmica espiritual é muito simples. Quanto mais você se abaixa,
mais você cresce diante de Deus. E mais você olha as pessoas com amor genuíno, sem julgá-las. Deus quer que você fale com Ele. Parece muito simples isso, Ricardo, mas apesar da simplicidade, muitos de nós temos dificuldade em entender. Lembre-se disso aqui, ó, é um relacionamento pessoal, pai e filho, uma relação de amigo. Jesus no capítulo número 15, versículo 15 de João, o texto está lá. João 15:15, é até uma prática aí, uma forma prática de você guardar o versículo, porque o capítulo e o versículo são iguais. Em João 15:15, Jesus disse assim, ó: já não vos chamo mais de servos. Eu não chamo mais vocês de servos. Eu acho que não é mais interessante chamar vocês dessa forma. Jesus falando para os discípulos. Antes vos chamo de amigos. Porque tudo que o Pai me tem dado, me tem feito saber, eu tenho feito ou dado a vocês conhecer. Eu tenho permitido que vocês conheçam. A relação, irmãos, de amizade de Jesus com aqueles discípulos que estavam ali, é a mesma relação de amizade que Ele quer construir comigo e com você. Nós somos servos de Deus, sim, irmãos, somos servos. Escravos da justiça, não tem nada de errado dizer que nós somos servos de Deus. Mas nós somos muito mais do que servos. Nós podemos ter um relacionamento pessoal com Ele. E um relacionamento pessoal que cada dia pode se aprofundar mais. Como? A maneira como Deus fizer em sua vida. A maneira como Deus for trabalhando a tua vida. Seja por uma situação difícil, seja por um problema. Enfim, Deus tem as maneiras dele de nos aproximar dele, irmãos. Ele tem as maneiras. Mas o que Ele espera é que você seja sincero o suficiente para entender que você precisa de um relacionamento pessoal com Deus. A tua relação com um homem de Deus, seja um obreiro, um pastor, seja lá quem for, é uma coisa importante para a tua vida espiritual, talvez para a tua saúde espiritual também é muito importante, mas nada mais importante do que você ter uma relação com Jesus, porque o dia que alguém te frustrar, a tua fé não desaba. O dia em que alguém te frustrar porque não respondeu ou correspondeu às suas expectativas, você não cai, você se mantém, porque Jesus é o único que não vai te decepcionar, você pode ter certeza disso. Quantos creem nisso, irmãos? Diga amém. Nós estamos meio presbiterianos hoje, estou percebendo, irmãos, um presbiterianismo aqui nesse ambiente hoje. Mas diga só um glória a Deus, irmãos, glória a Deus. Isso, irmãos, glória a Deus. Ele está aqui, amém? Ele está aqui, irmãos. Ele está aqui porque você está aqui. Esse templo aqui, ó, não tem nada de sagrado aqui dentro, tá? Não tem nada aqui dentro diferente. Esse lugar só é santificado porque nós estamos aqui, irmãos. Porque você é casa de Deus, você é templo, Ele está dentro de você e essa palavra vem para trazer transformação na tua vida e te conscientizar de coisas simples, talvez que até agora você não tenha notado, percebido. Romanos capítulo 5, verso 1 também é a mesma palavra o apóstolo Paulo usa, mas a maneira como ele fala é um pouco diferente, porque ele diz assim, ó, no verso 1 do capítulo 5 de Romanos, sendo pois justificados pela fé, irmãos, não tem outra forma de justificação, é pela fé, ciência não prova isso, justificados pela fé, por aquilo que nós cremos, somos, ele continua dizendo, temos, nessa tradução, temos paz com Deus, ou tenhamos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra na Bíblia, a mensagem, ou na tradução da Bíblia Viva, não me lembro qual das duas agora, mas uma das duas traduções, ela traduz de uma maneira muito interessante, porque ela diz assim, ó, sendo vocês justificados pela fé, vocês tornam-se amigos de Deus novamente, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amigos de Deus. Amigos de Deus. O status de amigo de Deus foi dado a Abraão, lembra? Da passagem lá no Velho Testamento, em que o Senhor chama ele de amigo. Esse relacionamento aí, irmãos, no Novo Testamento, se tornou absolutamente cabível para mim e para você. Porque nós merecemos? Não. Porque nós somos santos? Não. Mas é porque o seu sangue nos justifica de todo o pecado. E nos justificando de todo o pecado, irmãos, a graça é a coisa mais linda que existe. Porque ao mesmo tempo que esse sangue te justifica de todo o pecado, e essa graça desce sobre você, a palavra graça, você sabe que é favor imerecido. Nós não merecemos a graça, não merecemos o amor de Deus, mas mesmo assim Ele entregou seu Filho, mesmo assim Ele nos ama, mesmo assim Ele anda conosco o tempo todo.
Mesmo assim, ele continua sendo onisciente, sabe de tudo, onipotente, tem todo o poder e onipresente, está em todos os lugares. Mesmo assim, as suas características e seu caráter não mudam em relação a nós, embora nós não merecemos. Mas a graça dele desce sobre nós e ela produz em nós uma autoaceitação em relação à nossa vulnerabilidade e fragilidade do nosso caráter humano. E nós nos sentimos aceitos por Deus, por isso nós temos que entender a graça, mesmo na sua simplicidade, nós temos que entender. Só que a graça não faz só isso, me fazer sentir aceito apesar dos meus pecados. A graça, ela me possibilita, me fortalece a dizer não para aquilo que fere a minha consciência, para aquilo que me afasta de Deus, para aquilo que de alguma forma me afasta do propósito verdadeiro de Deus para a minha vida pessoal. A graça faz isso. Me lembro que eu li uma vez um livro do Max Lucado. Se você não tem o hábito de ler, irmãos, desde quando eu comecei a pregar aqui alguns anos atrás, eu sempre tenho falado sobre o hábito de ler. Nós temos que criar o hábito de ler, É muito importante, irmãos, a leitura é importante, mas eu não gosto de ler. Você tem que criar o hábito. Você tem que criar isso. Não é uma coisa do tipo, vou dobrar meus joelhos aqui, vou pedir para Deus me dar gosto pela leitura. Isso não vai acontecer. Tá? Se isso acontecer, me avisa, porque é uma coisa diferente aí, né? Uma coisa diferente, porque eu nunca vi isso. Mas a oração, a leitura, vamos falar sobre a leitura primeiro, mas a leitura é uma coisa que você desenvolve o desejo por ela. E isso abre muito a tua mente, hein? Muito. Pessoas que leem mais, irmãos, elas vão ter uma visão muito mais abrangente da vida, irmãos. Não tem como, isso é uma regra. E quando você lê mais, principalmente coisas relacionadas a Deus, com certeza não tem como a sua vida continuar do mesmo jeito. E muitos livros do Max Lucado abriram minha visão. Embora os livros do Max Lucado sejam livros simples, é porque a forma que ele escreve, na verdade, é para todos poderem entender, irmãos. Ele não fica colocando uma série de questões teológicas mais profundas, porque não é o intuito dele. Mas em um dos seus livros, chamado Nas Garras da Graça, quando eu li esse livro, irmãos, eu estremeci, porque os outros livros que eu li do Max Lucado, eu conseguia enxergar muito essa questão da graça, mas somente o amor de Deus genuíno, sem uma decisão nossa em relação ao amor de Deus. Mas nesse livro, Nas Garras da Graça, tem uma mão assim para baixo, como se fosse a mão de Deus na capa do livro, e uma mão para cima, segurando como se fosse a nossa mão, segurando nas mãos dele, Nas Garras da Graça. O título me chamou a atenção. Então ali ele começa a discorrer todo o assunto relacionado a quando nós começamos a construir uma vida com Deus. Irmãos, preste atenção nisso. Quando ele começa no capítulo 1 falar, ele entra de maneira bem incisiva, mas bem incisiva mesmo, leia o livro para você ver, a respeito das pessoas que receberam tão grande graça, mas de repente eles começam a brincar com essa graça. Começam a brincar com essa graça, como se não houvesse uma responsabilidade nossa de começar com a ajuda de Deus a dizer não para algumas coisas. E ele começa então a facilitar. E ele então trata de maneira muito severa isso, para que nós tomemos cuidado, irmãos, para não receber um tão grande presente, um presente tão maravilhoso, e nós abrimos mão da nossa vida com Deus, porque nós não queremos deixar de lado aquilo que nos afasta dele. Eu comentei na quinta e comentei hoje pela manhã o seguinte, a nossa vida com Deus é assim, irmãos, preste muita atenção nisso, é uma escada. Você vai subindo um degrau após o outro, e cada degrau que você sobe dessa escada, isso não há como mudar. Você vai ter que deixar alguma coisa para trás. Sempre é assim. Se você tomar a decisão de deixar aquilo para trás, você consegue subir aquele degrau e você amadurece. Mas haverá sempre alguma coisa nessa decisão que Deus vai dizer para você, filho, deixa isso aqui, porque isso está te atrapalhando. Isso está te mantendo imaturo, filho. Mas o que será que talvez eu preciso deixar para trás? Talvez você vê defeito demais nas pessoas. Você vai ter que deixar isso para trás. Talvez você seja uma pessoa que tenha muitas situações do passado e continue influenciando o teu comportamento. Mas eu não consigo, consegue. Você tem que tomar uma decisão de dizer não para isso e começar a viver uma nova vida. Aí você sobe mais no degrau da maturidade. Talvez alguns de vocês nunca pararam para pensar nisso, mas quantas coisas na sua vida mudaram a partir de decisões que você tomou? Você pensa, puxa vida, quando eu vim para a igreja aqui eu era assim, agora eu percebo que eu já não sou mais assim.
Eu estou mudando. Não é porque o pastor Ricardo é bom e está mudando você. O pastor Ricardo não pode fazer nada se não for Jesus, irmãos. Mas é porque você está se entregando a Ele. E quando você se entrega, a transformação vem, irmãos. Glória a Deus. A transformação vem, você muda o teu caráter, a tua forma de ver as pessoas. Você começa a olhar para os outros de uma maneira diferente. Você muda. E você começa a entender que o mundo não gira ao teu redor. Não gira ao redor de você. Primeiro lugar, Deus quer que você fale com Ele. Segundo, eu termino com isso, irmãos. Oração gera o milagre. Sabe que uma vez eu ouvi uma mensagem, muito tempo atrás, de uma pessoa até muito conhecida no Brasil. Hoje ele não está mais tão em alta assim, mas lembro que ele falou uma vez a respeito da oração, que a oração não movimenta Deus. E eu quando ouvi, eu gostei muito da elaboração discursiva dele, porque ele fala muito bem. E a maneira como ele tratou o assunto, eu achei que foi muito viável assim, entender e aceitar muita coisa que ele falou. Só que, a bem da verdade, irmãos, para ser muito sincero, depois eu comecei a analisar bem, comecei a buscar nas escrituras, e eu comecei a perceber que alguma coisa não estava muito certa. E eu lembro que isso me chamou muita atenção, não desmerecendo a mensagem desse pastor, ele é um homem de Deus, não estou desmerecendo ele, quem sou eu para fazer isso? Mas quando eu fui para a Califórnia, uns 3 anos atrás, eu fui visitar uma igreja, lá em San Diego, bem no sul da Califórnia ali, uma igreja Foothills Church, uma igreja abençoadíssima. Eu quero um dia voltar lá naquela igreja, gostei demais. E todos os visitantes da igreja ganham um livro. Todos os visitantes, visitou a igreja, eles dão um livro, e o livro é o livro do pastor da igreja. Aí eu, saindo, eles, você é visitante? Eu falei, eu sou visitante e tal. Daí me deram o livro lá em inglês, todo em inglês o livro, né? E daí peguei o livro, e o título do livro é, se não me falha a memória, The Power of Prayer, uma coisa assim, o poder da oração. E eu comecei a ler esse livro, e no capítulo 6 do livro ele entra nesse assunto. Irmãos, eu concluí o seguinte: a oração movimenta Deus. Eu creio nisso, irmãos. Ela movimenta. Não porque a oração transforma você. É claro que a oração transforma você. Deus não está lá para satisfazer os teus desejos, como um gênio da lâmpada. E sai o gênio, irmãos. Igual aquele filme que saiu agora. Eu não assisti não, mas ouvi falar do filme. Você esfrega a lâmpada, o gênio sai. O que você quer, filha? É só você falar em nome de Jesus que eu faço. Não funciona assim. Porque Deus em tudo tem os seus propósitos. Mas quando você olha para toda a história bíblica, você percebe que muitas coisas, embora Deus seja onisciente e saiba tudo sobre o futuro, a oração continua movimentando a mão de Deus, irmãos, eu creio nisso. Se nós nos atermos para essa realidade e entender que quando nós nos aproximamos de Deus e pedimos e oramos e falamos com Deus, muitas coisas acontecerão sim, se nós formos capazes de pedir. Quando Tiago diz assim, na sua carta ele diz assim, vocês oram, vocês não recebem porque vocês não pedem. Peraí, você não recebe porque você não pede? Está aí um grande indicativo de que eu preciso pedir. Falar com Deus, sem medo. Dizer, Senhor, é assim, a situação é essa, eu estou te pedindo isso aqui, Senhor, eu preciso. Aí ele diz assim, depois na continuidade, e vocês não recebem, porque talvez vocês não recebam, porque vocês pedem mal, para gastar em vossos próprios prazeres. Aí você começa a perceber aí, irmão, já vou terminar, tá, prometo, o equilíbrio espiritual no discurso desse homem. Quando nós entendemos a simplicidade disso, irmãos, tudo fica mais fácil a compreensão. Nem tudo vai acontecer na hora que eu quero, da maneira como eu quero, como eu determinei que acontecesse. Embora muitas vezes nós precisamos fazer declarações sérias sobre cura, e eu não me importo, irmãos, de orar e a pessoa não ser curada na hora. Eu oro e vou continuar orando pela mesma coisa, porque eu creio no Deus que cura. Se não aconteceu, irmãos, é uma questão de tempo, é uma questão de propósito de Deus, mas eu vou fazer o que a Bíblia está dizendo que eu devo fazer. Se a Bíblia está dizendo que eu devo pedir, irmãos, eu vou pedir sim. E digo para vocês, irmãos, muitas coisas dos quais eu pedi, eu teria, irmãos, a noite inteira para testemunhar o que Deus já fez na minha vida. Muitas Deus não fez, mas muitas aconteceram para a glória de Deus, irmãos.
Situações que eu creio que se talvez não tivesse orado, não teria acontecido. Eu comentei na quinta-feira o seguinte, que quando a gente foi começar a igreja aqui, 7 anos atrás, meu Deus, como o tempo passa, hein? 7 anos atrás, eu lembro que estava um alvoroço todo, porque veio uma pessoa alugar o barracão, ninguém nunca tinha alugado esse lugar. Vocês pegaram a fase boa, irmãos, quem chegou agora pegou a fase boa da igreja, hein? Mas quando a gente começou, o pessoal que começou com a gente aqui, tudo rebocado, essas paredes não tinha forro, irmãos, eu falava no microfone aqui na frente, ninguém entendia o que eu falava lá atrás, de verdade, mas ninguém entendia, era um eco terrível. Daí a gente colocou o forro, foi um investimento atrás do outro e a coisa foi acontecendo, mas antes de nós alugarmos aqui, eu lembro que num dia, o dono aqui ligou para mim e falou assim, é o seguinte, ó, você não fechou negócio comigo, eu preciso fechar, né? Não sei o que vocês querem fazer aí, mas eu vou alugar para uma pessoa que já está fechando o contrato comigo, Ricardo. Eu falei, não, tudo bem, pode fechar, eu não tenho o que fazer, né? Como é que eu ia começar a igreja, irmão? Se eu precisava do dinheiro e precisava, enfim, né? E daí ele estava fechando o contrato com o homem. E daí eu pensei comigo, bom, não é para ser aqui, né? Mas, irmãos, quando eu entrei aqui a primeira vez, eu vi que era aqui a igreja. Quem entende isso, diga amém, irmãos. Não sei se já aconteceu isso com você. Você chega no lugar, você tem convicção que aquele é o lugar. No teu coração aquilo queima, você tem aquela certeza. Mas ao mesmo tempo eu dizia, mas será que não é coisa minha? Será que é Deus? Será que não é? Aí eu me lembro bem que eu parei ali na frente, exatamente tem aquela porta ali, eu parei ali o carro na rua. Um dia eu passando, ele já tinha praticamente fechado o contrato com outro cara que estava alocando aqui, um outro homem que estava alocando aqui. Eu parei o carro ali, irmãos, eu tinha um golzinho bola. Eu lembro que eu parei o carro ali, eu encostei a cabeça no volante e eu comecei a chorar. E eu disse assim, ó, eu orei exatamente assim, eu falei, Senhor, dentro do meu coração, eu acredito que esse lugar aqui é para nós. Eu disse, Senhor, eu sei que o Senhor tem o melhor para nós, ó Deus, e eu sei que o Senhor me chamou para ser pastor de igreja mesmo, não adianta querer fugir mais, porque eu não queria ser pastor de igreja, irmãos, né? Depois Deus foi me trabalhando e me colocou no meu coração isso, mas outro dia eu falo sobre isso. E eu lembro que eu estava com a cabeça encostada ali no volante, eu disse assim, Senhor, se realmente, meu Deus, é o teu querer, eu peço que destrave isso agora, em todo esse negócio, e esse homem, por alguma razão, ele tenha que desistir ou aconteça alguma coisa para ele não alugar. Se isso acontecer, eu vou saber que é a tua vontade. E eu fui para casa, irmãos, com o coração aliviado, porque depois que você ora, você fica aliviado. É ou não é, irmãos? Você fica aliviado. Você ainda está em dúvida, você não sabe o que vai acontecer, mas você fica tranquilo porque você orou. E eu fui para casa descansado, estava ainda um pouco apreensivo, mas meu coração estava bem melhor. Eu fui para casa, lembro que numa terça-feira à noite, meu celular estava em cima estava na copa ali em cima da mesa. Eu lembro que meu celular tocou, quando eu olhei assim, vi o nome do dono aqui. Eu falei, eu acho que a resposta veio. E eu atendi, mas quando eu pus o telefone no ouvido, ele falou para mim, rapaz, deu tudo errado a alocação para o homem aqui. Não consegui fechar. Você ainda está interessado no estabelecimento ou não? Eu disse para ele, nós vamos fechar com você. E aqui está a igreja, irmãos. Glória a Deus por isso. Aqui está a igreja, aqui está você, a porta aberta, tudo que Deus tem feito aqui, nesse lugar. Eu creio que quando nós oramos, irmãos, nós estamos com uma chave na mão, poderosíssima, que abre portas. O que nós não podemos ter é medo de orar. Mas é que às vezes a gente ora, pastor, não sei, as coisas não acontecem, fica tudo travado. Para isso que está dizendo, eu já tenho uma resposta para você. Romanos 12:12 diz assim, olha que palavra tremenda, alegrem-se na esperança. Primeiro isso, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, todos digam glória a Deus, glória a Deus. Sejam pacientes na tribulação, é difícil? É, mas é um caminho, não há como negociar. Sejam pacientes na tribulação, e ele termina dizendo, perseverai na oração. É mantermos, todo dia, manter, orar, buscar, falar com Deus, volta de novo, mas não deu certo, vai de novo, fala com Deus. Senhor, não estou entendendo, está dando errado, então encaminha a minha vida. Quando nós oramos, irmãos, é assim, ó, se tem alguma coisa, isso por experiência própria, que a gente está orando por aquilo, mas daí o negócio começa a travar demais, abre o teu olho.
Porque pode ser que Deus tenha um outro caminho para você e peça a direção que Ele vai te mostrar. E eu termino com isso agora, de verdade, eu termino mesmo. Tiago capítulo 5, verso 17. Quero pedir que você acompanhe comigo ali o que Tiago fala a respeito da oração. Ele diz assim, ó, Elias, você já sabe a história de Elias, alguns de vocês talvez não, mas a grande maioria acredito que já saiba toda a história, todo o desmembramento ali da história deste homem de Deus. Ele diz, ele era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Perceba que ele poderia ter começado o texto assim, ó, Elias orou com fervor para que não chovesse. Por que ele faz questão de fazer menção desse fator que talvez nós nem paramos para prestar atenção? É para que nós possamos entender que entre nós e Elias, que foi um dos homens mais extraordinários da Bíblia, não existe diferença. Quando Elias pede para que descesse fogo do céu, irmãos, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Um homem sujeito às mesmas fraquezas, fragilidades, à mesma coisa. E ele orou a Deus com fervor e o Senhor o respondeu. Será que a oração é uma coisa importante, irmãos, ou não? Jesus orava muito. Será que a oração é uma coisa importante? É não uma coisa importante. A oração é primordial. É primordial. Porque ela vai manter você bem equipado, tranquilo e fortalecido. Quando você começa a abandonar, e eu termino com isso, o caminho da oração, os problemas menores se tornam monstros para você, gigantes, intransponíveis. Quanto mais você se sujeita a uma atitude de oração, mas não só aquela oração que você faz dentro do carro, indo para o trabalho, dentro do ônibus, Senhor Jesus, abençoa o meu dia, abençoa minha família, não é só essa oração, embora essa oração Deus ouça também, mas é a oração que você faz num lugar secreto. Todos nós precisamos ter um lugar secreto onde a gente fale com Deus. Todos nós, irmãos. É um lugar onde teu pastor não escuta. É um lugar onde a tua liderança nem sabe que você tem para orar ali. Ou talvez sabe, mas não sabe o que você fala lá. E não necessariamente teu quarto, porque isso aqui também é uma linguagem figurativa, o qual Jesus está usando. Entra no teu quarto, fecha tua porta. Por que ele fala sobre o quarto? O quarto simboliza intimidade. Onde é que você descansa teu corpo? No quarto. Onde é que você tem intimidade com o teu esposo, tua esposa? No quarto. Isso é muito sério, irmãos, muito sério. É ali, nessa intimidade com Deus que você fala, ninguém te ouve, mas Deus te ouve. É ali que você dobra o joelho e fala assim, Senhor, ó, escuta bem, irmãos, o que eu vou dizer. Isso aqui é de Deus, muito forte para o nosso coração. Senhor, eu não concordo com isso aqui. Leva para o quarto de oração e veja o que acontece. Eu não concordo, Senhor, não concordo. Ao invés de você só se impor na discordância de um fator que para você é muito relevante e te incomoda, incomodativo, começa mais, antes de você falar, leva para o altar para você ver o que acontece. Leva para o altar. É na empresa que você trabalha, na igreja que você congrega, leva para o altar. Leva para o altar, mas não é, irmãos, qualquer lugar. Não é orando para outras pessoas ouvirem, faça alguma coisa, Deus, nós não aguentamos mais. Isso não resolve, irmãos. É no lugar de oração, é ali, sozinho no secreto. Você pode pensar, mas é assim que funciona? Assim. Se você está vendo algum problema, é porque você tem que orar. Não reclamar. Se você está se deparando com alguma coisa que te incomoda, é porque você tem que orar por aquilo. Você pode ter certeza. Puxa, mas eu estou vendo então, mas eu não posso. Você pode até falar muitas vezes, não tem problema, mas primeiramente leva lá para o altar de oração e perceba o que vai acontecer. Talvez Deus está provando a tua fé nisso. Provando o teu coração. E dizendo, filho, ora por isso aí, porque eu quero usar você para mudar essa situação. Eu quero usar você para transformar isso aí. Porque talvez o pastor não está vendo, talvez o líder ou outro não está vendo. Mas você enxergou. Então que tal você levar isso para o altar e ver o que Deus é capaz de fazer? Essa última tacada aqui, irmãos, falou com muita gente em nome de Jesus. Pode ter certeza disso. Deus falou muito no teu coração. E é só você colocar isso em prática agora. Coloque-se de pé, por favor, em nome de Jesus. Coloque-se de pé. Por um instante, feche os teus olhos. Você pode ser um agente transformador por meio da oração. Escute bem o que eu vou dizer. No teu trabalho,
o teu chefe precisa da tua oração. No teu trabalho, as pessoas que você administra lá precisam da tua oração. As decisões muitas vezes vão ter que ser tomadas sim, irmãos, não tenha dúvida. Muitas coisas vão ter que ser discutidas na mesa de reunião, num lugar onde é preciso resolver situações, sim, vão ter. Mas há outras que você vai perceber que não são resolvidas tão facilmente. Sabe o que você tem que fazer? Exatamente o que a Bíblia diz: entra no teu quarto, fechando a porta. Ora ao teu pai que vê secretamente, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Meu Deus, em nome de Jesus, queremos sair daqui diferente, ó Deus, da maneira como nós entramos. A começar em minha vida, ó Deus, opera uma transformação profunda, tremenda, em nome de Jesus. A começar em mim, Senhor Deus, e a se estender a todos os líderes, obreiros, Pai, e membros dessa igreja. Opera uma transformação em nós, meu Deus, mas uma transformação tão tremenda, Pai, que seja impossível, meu Deus, nós nos mantermos do mesmo jeito, mas nós mudarmos nossa atitude, ó Deus, e andarmos, ó Pai, na Tua vontade, ó Deus, na íntegra, sem negociar princípios e nada mais, mas orar e andar contigo como o Senhor Jesus declarou que nós deveríamos fazer. Nós oramos no Teu nome, Senhor, colocamos nossa vida em Tuas mãos e assim nós Te agradecemos. Amém e graças a Deus.